paz do Senhor Jesus, igreja, bom dia para todos nós, amém? Glória a Deus, aleluias, por mais esse momento aqui na presença do nosso Deus, adorando, glorificando, exaltando, bendizendo, aprendendo daquele que vive e reina para todos sempre. Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Então, a verdade é Jesus Cristo, igreja. Não tem outra verdade. E qual é a verdade? É a palavra do Senhor. Então, todas as vezes que nós aprendemos da verdade, aprendemos de Jesus, nós estamos nos aproximando cada vez mais de Deus, da presença do Senhor. Então, vale a pena buscar esse Deus, aprendermos do Senhor, renunciarmos à nossa carne, amém? Para que o Senhor venha cuidar de nós como filhos, como ovelha dele, tá bom? Porque ele mesmo disse que aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Então, quando nós habitamos, né, na presença do Senhor, em obediência, em amor, nós vamos descansar. Jesus, ele fala que no mundo vamos ter aflições, mas é para nós termos bom ânimo, porque ele venceu esse mundo, tá bom? Então fique na presença do Senhor, aprenda cada dia mais do nosso Senhor Salvador Jesus Cristo, tá bom? Se aproxime de Jesus, renuncie à carne, tá bom? Porque aqueles que estão em Cristo, nova criatura é, eis que tudo se faz novo. Então, tudo tem que se tornar novo na nossa vida. A nossa maneira de pensar, a nossa maneira de falar, a nossa maneira de agir, deixar o Espírito Santo de Deus trabalhar, nos moldar, nos lapidar conforme a vontade dele, amém? Não a nossa, mas a vontade do Senhor. Glória a Deus. O Senhor colocou essa palavra no meu coração neste momento, agora. Eu gostaria de estar compartilhando. Encontra-se no Evangelho de João, capítulo 5, nos versos 1 em diante. Depois disso, havia uma festa entre os judeus e Jesus subiu a Jerusalém. Ora, em Jerusalém, à próxima porta das ovelhas, um tanque chamado em hebreu Betesda, o qual tem 5 alpendres. Neste jazia grande multidão de enfermos, cegos, coxos e paralíticos esperando o movimento das águas. Igreja, tem teólogos que estudaram sobre isso, né? Diz que esse tanque era próximo de um templo e muitos adoravam ali, né? Idolatravam aquele templo de deuses. Então eles acreditavam que quando vinha aquele movimento de água, eles recebiam a cura. E muitos eram curados pela fé, né? Pela fé deles, eles recebiam o milagre. Amém? Porém, igreja, Jesus sabia que havia ali um paralítico. Jesus, ele é onisciente, onipresente, onipotente. Nosso Pai conhece tudo, sabe tudo, igreja. Então, Jesus, ele sabia que tinha alguém ali que estava precisando de cura. Mas Jesus queria muito mais ir naquele tanque para mostrar para aquelas pessoas que quem cura não é o movimento das águas. Quem cura é Jesus Cristo. Aleluia, que Jesus tem o poder, tem a autoridade, que o nome de Jesus, quando nós usamos com autoridade, muitas coisas acontecem na nossa vida. Amém? Então, aleluia, porque o próprio Jesus fala, né? Se crerdes, farás as mesmas obras que eu faço e fará maiores ainda. Aleluias. Então, aqui está falando, e tudo que pedimos com fé em oração, crendo, nós vamos receber. E o nosso Deus é galardoador daqueles que o buscam. Então, Jesus queria mostrar ali que, aleluia, ele era diferente, que não precisava de movimento de água, não precisava empurrar ninguém, não precisava todo mundo ficar ali esperando, que era só, aleluia, acreditar no Jesus Cristo, no Filho de Deus. Aleluia, que muitas coisas mudariam na nossa vida. Desde a salvação, amém, a fé em Jesus, desde aleluias, a Nova Jerusalém, que Jesus estava anunciando o reino ali também, que ia chegar o reino, a volta dele, aleluias, que ele ia voltar para buscar a noiva, que tudo que ia acontecer, Jesus ensinava o povo, mas Jesus também libertava, Jesus também curava, Jesus tirava do cativo, das prisões, aleluia, Jesus curava os enfermos, Jesus curava os paralíticos, Jesus fazia os cegos voltarem a enxergar. Então, Jesus fazia o sobrenatural, Jesus curava os leprosos. Então, Jesus queria mostrar, aleluia, através da vida dele, os sinais do reino de Deus, amém? Então, ele queria mostrar para aquela multidão que ficava esperando, igreja, um movimento de água. Aleluias. Nós não precisamos ficar dependentes de objetos, de coisas. Nós temos Jesus. Aleluia, o Espírito Santo de Deus está vivo no nosso meio. Glória a Deus. Porquanto um anjo descia em certo tempo ao tanque e agitava a água, e o primeiro que ali descia, depois do movimento da água, sarava de qualquer enfermidade que tivesse.
Aleluia. E estava ali um homem que havia 38 anos se achava enfermo. Igreja, é tão interessante, né? Que esse anjo descia e só quem conseguia chegar no tanque que conseguia a cura. E esse anjo não via um homem 38 anos ali enfermo, esperando o movimento das águas? Aleluia, paralítico, 38 anos, esse anjo não observou e não entregou uma cura para ele? Amém? Mas esse homem precisava acreditar em Deus, acreditar em Jesus e parar de ficar olhando o movimento de água, tá bom? Aleluias. E Jesus, vendo este deitado e sabendo que estava nesse estado, havia muito tempo, disse: queres ficação? Precisava de movimento das águas, Jesus está mostrando. Precisa esperar esse anjo descer. Jesus só perguntou: queres ficação? Aleluia. O enfermo respondeu: Senhor, não tenho homem algum que quando a água é agitada me coloque no tanque. Quer dizer então que se ele fosse esperar o movimento das águas, se ele fosse esperar ajuda, se ele fosse esperar alguém colocar na água, ele ia ficar ali, aleluia, sabe a Deus até quando? Porque ninguém ajudava ele. Aleluia, as pessoas pulavam na frente dele. Amém? Ninguém queria saber o estado dele. Glória a Deus. Mas nós encontramos, né? Conhecemos um Jesus que quer mudar a nossa vida. Aleluia. Um Jesus que quer nos transformar de dentro para fora. Um Jesus que quer mudar os nossos pensamentos. Um Jesus que quer nos salvar. Um Jesus que quer cuidar, aleluia, da nossa parte física, da nossa parte emocional, da nossa parte dos alimentos também, da nossa parte espiritual. E Jesus estava se apresentando ali, queres ficar são? Aí ele começou, né, a falar, ninguém me ajuda. Mas Jesus está falando, eu sou a sua ajuda neste momento, amém? Jesus é a nossa ajuda, Jesus é a nossa fortaleza, Jesus é o nosso socorro bem presente. Aleluias! Tudo que nós precisamos está em Jesus. Nós temos que aprender a fechar a porta do nosso quarto e conversar com o Espírito Santo de Deus, porque Ele vai interceder junto ao Pai com gemidos inexprimíveis. Às vezes a gente confia em A, B, C, mas o Senhor está falando, aleluia, fala para todos nós, né? O nosso socorro vem dEle. Glória a Deus, foi isso que Jesus queria mostrar. Ei, eu sou o seu socorro, bem presente nessa sua angústia. Glória a Deus, aleluias. Quando a água agitada me coloca no tanque, mas enquanto eu vou, desce um outro antes de mim. Jesus diz, levanta-te, toma a tua cama e anda. Oh, glórias! Quando Jesus chega, igreja, é assim, levanta. Aleluia, não precisa mais falar nada, não precisa se explicar mais. Toma a tua cama, ou seja, anda, leva a cama. Aleluia, se esforça, é para andar. Aleluia, não é para ficar aqui questionando, murmurando, olhando para um que não te ajuda, olhando para B, olhando para C que não faz nada por você, olhando quem que vai vir me ajudar, quem que vai vir estender a mão. Jesus está falando, eu estou aqui, levanta, mas tem que levantar. Quando Deus encontrou com Josué, falou, Josué, esforça-te, tem bom ânimo. Quando Deus, a palavra de Deus foi até Elias na caverna, o Senhor falou para ele, põe-te para fora, se coloca de pé. Amém? Fala para o povo marchar. Não tem um momento na Bíblia, igreja, que Deus fala assim, sentou ali com o paralítico, vamos colocar aqui, Jesus sentou do lado do paralítico, é verdade, né? Tristeza, né? Ninguém te ajuda. Vai ser difícil, né? O anjo passou de novo, a água movimentou, ninguém te colocou, né? Abraçou ele chorando junto. Não, coitadinho do ser. Coitadinho de você, você é um coitadinho mesmo. Não, Jesus falou, ó, quer andar? Então levanta e anda. Pega a tua cama e anda. Assim, o Espírito Santo de Deus, ele vai nos chacoalhar, igreja. Vai nos chacoalhar. Ele não vai ficar passando a mão na nossa cabeça, não. Ele vai fazer a gente se esforçar. Por quê? Porque ele quer nos ver bem. Amém? Ele quer te ver bem. Louvado seja o nome do Senhor. Ele quer que você caminhe com as suas pernas. Ele quer que você, aleluia, trabalhe com teu suor. Digno é o obreiro do teu salário, né? Ele quer que, aleluia, nós nos esforçamos igual a formiga. Ele fala, vai aprender com a formiga, aleluia, que não tem, aleluia, supervisor, nada, né? Mas ali está todo dia trabalhando, se esforçando. É esse Jesus, ele quer nos mudar, quer mudar a nossa vida, quer mudar a nossa história, mas nós não podemos ficar pegando as coisas que acontecem na nossa vida e transferindo a culpa para um para outro. Aquele homem estava transferindo a culpa, ninguém quer me ajudar. Aí Jesus falou, não, eu vou lá, vou mudar a vida dele. Aleluia. Logo aquele homem ficou são e tomou a sua cama e partiu. E aquele dia era sábado.
Então, os judeus não podiam se curar no sábado, né? Não podia fazer nada no sábado, porque era lei, tinha que guardar o sábado. Tem ministérios que guardam o sábado, tá, igreja? Cada um vai dar conta de si mesmo no dia do juízo, tá, igreja? A gente não pode apontar, não podemos condenar. Tem pessoas que não guardam o sábado, tá? Então, respeita. A gente tem que respeitar a crença, a religião do outro. Ninguém é obrigado a acreditar nas mesmas coisas que nós acreditamos. Glória a Deus. Mas olha o que Jesus falou para aqueles homens, né? Porque era sábado. Então os judeus disseram que aquele tinha sido curado. É sábado, não é lícito levar a cama. Ele estava preocupado porque o paralítico estava com a cama. Deus tinha acabado de fazer um milagre, de operar o sobrenatural, de fazer um paralítico andar através ali de Jesus, usando sinais, mostrando o reino, que o poder, a glória estava no nome de Jesus. Para aqueles homens, os fariseus, os hipócritas, estavam preocupados com a cama, porque não pode carregar a cama dia de sábado, não pode. Ele respondeu-lhes, eles se preocupam tanto, né? Aleluia, com uma coisinha tão pequenininha, outras coisas maiores, eles não se preocupavam, né? É por isso que Jesus falou raça de víbora. Ele respondeu-lhe, aquele que me curou, ele próprio disse, toma a tua cama e anda. Era para estar glorificando Deus. Olha, Deus, olha, o Filho de Deus está aqui no nosso meio. Não, quem está mandando andar com essa cama? Aleluias, aleluias. Ainda bem que eu não estava lá, senão eu ia pegar a cama e atacar na cabeça dele. Perguntar-lhe, pois, quem é o homem que te disse, toma tua cama e anda? E o que fora curado não sabia quem era, porque Jesus se havia retirado em razão de naquele lugar haver grande multidão. Depois Jesus o encontrou no templo e disse, eis que já está são, não peques mais. Olha só, igreja. Então tinha algo aqui, aleluia, naquele homem, né? Não peques mais. Jesus, ele nos cura, mas ele fala, ó, não peques mais, vai pro templo, vai adorar. E qual que é o templo? Hoje o templo somos nós, né? Vai para a presença do Senhor. Quando nós recebemos um milagre, tem pessoas que recebem milagre, volta a fazer coisa errada de novo. Esquece do que Jesus fez, esquece de onde Jesus tirou. Não dá importância para o que Jesus fez na vida dos filhos, na casa, na família, né? Aí Jesus falou, não peques mais não. Aí ele estava ali adorando, para que não te suceda alguma coisa pior, porque a palavra do Senhor fala, né, que quando Jesus nos liberta, sai aquele espírito imundo, mas ele fica rodeando nós, e se ele vê essa casa vazia, que é o templo do Espírito, sem a presença do Senhor, ele vai lá, aquele espírito que saiu de nós, igreja, ele vai lá e chama mais 7 amiguinhos, piores do que ele, e vem fazer morada na vida dessa pessoa de novo. E o estado da pessoa diz que fica pior do que quando ela aceitou Jesus, quando ela foi liberta, né? Daquele outro espírito, fica pior. E é tão interessante isso, igreja, que quando às vezes a gente conversa com alguém na rua, principalmente aqueles moradores, muitos deles já conhecem a palavra, têm entendimento, aqueles moradores de rua, já foram obreiros, muitos igrejas, já foram obreiro, tem família, tem tudo. E você vê o estado que a pessoa às vezes louvava na igreja, sabe? Às vezes tinha o dom de evangelizar, de pastorear, e muitos daqueles moradores de rua, muitos, não estou generalizando, tá, igreja? Mas a maioria conhece a palavra. E o estado deles verdadeiramente é pior, né, igreja? Você olha assim as condições é só o poder de Deus para libertá-los, mas eles já conhecem, então fica mais difícil, eles têm que querer agora, né? E não é fácil, porque não é só, eu quero Jesus, aí existe um trabalho, né? Tem que ter a sociedade ajudando, a família ajudando, ter políticas para poder eles se libertar daqueles vícios, porque não adianta só falar, fica ali na igreja, mas eles ficam naquela abstinência, né, que fala, eles ficam piores ainda. Então tem que criar trabalho para eles, cursos para eles estar fazendo, envolver a cabeça, aleluia, tomar a medicação certinha para descontaminar, né, das drogas, dos vícios. Não adianta falar, não, eu quero, aleluia, mas é um trabalho, é um conjunto, né, para funcionar. Eu sei que Jesus tem poder de mudar. Muitas pessoas, aleluia, mudaram,
sem nada disso, mudaram, falaram não quero mais isso e foram libertas pelo poder de Jesus. Mas tem outras pessoas que não conseguem. Então, igreja, a gente tem que respeitar a fé de cada um. Tem pessoas que têm fé, que falam eu não quero mais e conseguem. Só que tem outras não. Outras já precisam, né? A gente tem que respeitar a fé, igual o apóstolo Paulo nos ensinou, né? Quem come de tudo não critica quem não come. E quem não come não critica quem come. Então, quem não consegue se libertar sozinho vai precisar da ajuda. E quem que tem que ajudar? A família, a sociedade, amém? A igreja. Porque nós somos a igreja, nós temos que ajudar. Amém? E muitas das vezes a própria sociedade, a própria igreja não quer ajudar. Amém? Discrimina, tem preconceitos. É assim que funciona. Próprios familiares muitas das vezes estão cansados, sabe? Porque fala que vai melhorar e não melhora. Então é um agir de Deus mesmo na vida de alguns, amém? Mas voltando aqui, perguntar-lhe, pois, quem é o homem que te disse, toma a tua cama e anda? E que fora curado não sabia quem era, porque Jesus se havia retirado em razão de que naquele lugar havia grande multidão. Depois Jesus o encontrou no templo e disse, eis que já está são, não peques mais para que te não suceda alguma coisa pior. E aquele homem foi e anunciou aos judeus que Jesus era o que curara o homem que estava paralítico, murmurando, falando de todo mundo, que ninguém ajudava ele, esperando um misticismo ali, né? Uma água se movimentar, um anjo que não tocava nele, viu o poder de Jesus, amém? Sentiu o poder de Jesus e ele virou um evangelista. Ele foi pregar, ele foi anunciar o que Deus fez na vida dele. Então, quando Jesus nos cura, quando Jesus nos liberta, quando Jesus cura alguém da nossa família, quando Jesus abre uma porta, quando Jesus faz algo na nossa vida, nós temos que testemunhar mesmo. Jesus fez, Jesus faz. Amém? Jesus está vivo. Jesus não mudou. Jesus é o mesmo de ontem, de hoje, eternamente. Mas nós precisamos, louvado seja o nome do Senhor, aleluia, aceitar esse Jesus na nossa vida. Porque ele fala, né, que quando, se a gente dá legalidade, né, dá legalidade para ele trabalhar, ele pega esse vaso, ele quebra esse templo e faz um templo novo dentro de 3 dias. Amém? Esse é o poder de Jesus. Glória a Deus. Mas nós temos que querer esse Jesus. Ele não é mal educado. Ele não é igual o diabo que vê as brechas, vai entrando por tudo quanto é lado. Não. Ele bate no nosso coração. Ele bate na porta. Amém? Para poder entrar. E se nós abrirmos, ele entra e faz morada. Glória a Deus. Igreja, essa foi a mensagem que o Senhor colocou no meu coração. Que o Espírito Santo de Deus esteja conosco, que cada dia mais nós venhamos, cada dia mais, aleluias, abrir o nosso coração para o Espírito Santo de Deus trabalhar, que nós não tenhamos vergonha de nos quebrar, de nos humilharmos na presença de Jesus, de falarmos a nossa fraqueza, de falarmos como somos dependentes dele, de falar que precisamos da cura, de falar aonde que Jesus precisa tocar, as nossas fraquezas para que o Senhor venha trabalhar, que nós venhamos entregar nossa vida para esse Jesus, deixar ele trabalhar, deixar ele lapidar, deixar ele nos usar como ele quer nos usar, segundo a vontade dele. Amém? Porque ele tem muito para nos entregar, fora a salvação, né, igreja? Mas ele quer nos abençoar. Mas ele está à porta e bate. Se alguém abrir, ele entra. Aleluia, faz morada e ceia conosco. Amém? Fiquem todos na santa paz do Senhor Jesus. Tenha todos um ótimo dia, um ótimo final de semana para todos, assim, quando o Senhor permitir, eu volto. Deus abençoe todos vocês que estão chegando no canal. Essa semana chegou bastante gente nova. Deus abençoe todos vocês que ajudam, que comentam, que compartilham, que deixam o joinha. Para a glória do Senhor, o canal está crescendo, né? Não é do nosso jeito, mas é do jeito do Espírito Santo de Deus. Ele sabe de todas as coisas, mas a palavra está sendo pregada não só aqui para nós, mas em outros lugares também. Amém? Deus abençoe, igreja. A paz do Senhor Jesus. Bom dia para todos.